Eu sou a Aline Luiza Jungs, venho de Sarandi, Rio Grande do Sul, e eu trago um trabalho um pouco polêmico para alguns, mas que é de necessidade no momento. É a inclusão dos portadores de necessidades especiais no mercado de trabalho da cidade de Sarandi. Tá? Como autoras, eu, professora Cibele também. Bom, como se sabe, o trabalho, ele representa para o homem muito mais do que simples fonte de recursos econômicos. E para os portadores de necessidades especiais, então, os chamados PNEs, ele torna-se fundamental para o desenvolvimento de sua autoestima e autonomia como cidadão. Conforme o autor pesquisado, Giordano, a gente pode encontrar em qualquer população até 10% dos indivíduos com algum tipo de deficiência, de necessidade especial, sendo 5% mental, 2% física, 1,5% auditiva, 1% múltipla e 0,5% visual. Essa necessidade especial que a gente chama, ela pode ser, no caso visual, para dar um exemplo, a pessoa pode ser cega, usar um óculos, precisar alguma correção, né, alguma coisa. Não é 100% em todos os casos, tá? Através disso, os objetivos foram pesquisar informações sobre os portadores de necessidade especial lá da cidade, identificar se as empresas de Sarandi, elas estão cumprindo com a legislação, verificar se elas estão preparadas para a inclusão desse pessoal, tanto no sentido de pessoal para inserir eles, quanto no sentido de estrutura física também. Avaliar a satisfação dos próprios empregados e propor sugestões para o município, para as empresas e para os próprios PNEs. Eu trago um mapinha de localização. Como Sarandi é considerado uma cidade pequena, talvez alguns daqui nem ouviram falar ainda. Bom, para melhor esclarecimento, na Fundação Teórica a gente tem portadores de necessidades especiais como pessoas que têm algum comprometimento em alguma das áreas, como foi comentado antes, ela sendo visual, auditiva, mental ou física. E por esses motivos, eles precisam de alguma educação especial. Para a empresa socialmente responsável, a contratação de pessoas com deficiência não é vista apenas como uma obrigação legal, aquela prevista na Lei 8.213 de 91. Ela é vista, ela passa a ser um compromisso e um dos itens de sua política e responsabilidade social. A Lei 213 de 91, ela explica que exige que empresas a partir de 100 funcionários tenham que contratar esses PNEs. De 100 a 200 empregados, a empresa é obrigada a ter 2%, de 201 a 500 é obrigada a 3%, 501 a 1.000, 4%, e acima de 1.001 são 5%. A metodologia usada foi, a abordagem foi qualitativa, objetivos exploratórios e um estudo de caso. As técnicas utilizadas foram entrevistas que foram feitas em junho deste ano,
foram feitas com a Secretaria da Assistência Social, lá da cidade, as associações de educação, que são a PAI, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, e a PASSA, que é a Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Sarandi, com as empresas obrigadas por lei na cidade, conforme informações do Ministério do Trabalho, são apenas 8 empresas que têm essa obrigação legal, e com os próprios portadores empregados que trabalham nessas empresas. De acordo com o IBGE, uma pesquisa feita em 2010, a população em Sarandi era de 21.285 habitantes. E desses, 4.853 são classificados como deficientes permanentes. Tá? É uma quantia bastante alta. Né? É uma quantia bastante alta, se classificada para uma cidade de pequeno porte, né? Uma cidade pequena. E o que foi pesquisado na assistência social, eles não possuem cadastro, eles não têm alguma forma de auxiliar, eles estão lá para ver se alguém precisar de ajuda, que essa pessoa vá atrás da assistência social, mas que eles, na possibilidade, eles vão tentando auxiliar, mas eles não têm nenhum projeto, não têm nenhum auxílio que possa ser especialmente para isso, né? E a PAI e a PASSA, eles também não têm exatamente, não inserem no mercado de trabalho, eles preparam para isso, porque são só instituições educacionais. A PAI na cidade está com 90 alunos, estava em junho com 90 alunos, e a PASSA tem 13, apenas 13. Na PAI, eles trabalham a parte educacional, especial para essas pessoas, e tem um auxílio médico também. E na PASSA tem uma professora, ela fez uma seleção, ela está tentando juntar mais pessoal da cidade para poder auxiliar. Tem alguns que não querem, que eles preferem ficar à mercê, né? Eles não buscam essa informação, e o que ela mais faz lá é alfabetizar, porque tem alguns que não são alfabetizados, e ajudá-los a transformar, ela me disse assim, transformar o nosso português, a nossa escrita, para Libras, que daí eles conseguem se entender bem. Tá? Essa é uma tabelinha de resultados das pesquisas nas empresas. As empresas pesquisadas são 8. Uma prestadora de serviço, um é comércio, e são 6 indústrias. Indústrias do ramo moveleiro, calçadista, alimentícia, de construção civil e de construção de obras rodoviárias. A gente pode perceber na tabela que as empresas que mais se adequam à lei são a A e a empresa D, elas que mais se aproximam do que a lei exige. As empresas G e H, elas precisariam contratar, inclusive H precisaria de 10, mas eles não têm nenhum. Eles não têm uma política inclusiva, eles não vão atrás, e se o pessoal vai atrás, eles até tentam contratar. Até já tiveram funcionários, mas no momento estão sem nenhum. A política deles, assim, de recrutamento, como não tem nenhuma instituição que auxilia, eles divulgam em jornais, divulgam na rádio da cidade, nos jornais, e deixam aberto o local da empresa para o pessoal ir fazer a inscrição. Então, se não tem quem vai fazer a inscrição, eles não têm muito assim aonde procurar, né?
A seleção desse pessoal é feita de maneira igualitária. Eles tentam fazer a contratação, sempre que possível, adequando alguma forma do portador de necessidade especial que seja necessário para ele, ou adequando a empresa, estudando a melhor forma, mas sem muita diferença, tentando igualá-los ao máximo junto com os outros. Na empresa D, que é uma das maiores, tem 738 funcionários, eles têm uma política inclusiva. É muito legal trabalhar lá, e assim, essa política inclusiva deles, eles trabalham com essa inclusão muito antes da lei de 91. Eles têm pessoal trabalhando lá antes disso e vão em busca, lutam por isso, buscam igualar tudo, para deixar o pessoal bem à vontade também no trabalho. Em todas essas empresas, o treinamento dessas pessoas, ele é feito normal, como para qualquer outro funcionário, mas eles trabalham bastante com apadrinhamento. Tem uma pessoa específica que é determinada pelo gestor que vai acompanhar a pessoa, até que ela se sinta segura, até que ela conheça por quanto tempo for necessário. Se tiver dúvida, se precisar acompanhar, se precisar fazer, ajudar, é sempre essa pessoa determinada que vai auxiliar. Até na empresa C, que é bem poucas pessoas contratadas contra o necessário, seriam 34, são só 2 contratados, a empresa fala muito bem deles. Inclusive comenta que em algumas partes, a produtividade, em algumas vezes, ela supera a dos outros, mas ela não tem a política inclusiva. Essas 2 pessoas estão lá porque foram em busca, porque lutaram muito para estar lá. Então, a empresa não está indo em busca. Até quando foi conversado com o pessoal do Ministério do Trabalho, agora no 2º semestre do ano, eles iriam avaliar as empresas, iriam buscar e providenciar, né, fazer os pedidos, que eles sempre fazem a solicitação, mandam a cartinha avisando da irregularidade e tentar auxiliar eles de alguma forma nesse sentido, auxiliar as empresas. Como sugestões, foi dado o cadastro dos portadores de necessidades especiais pela prefeitura, pela assistência social, tá? Que eles possam, para que as empresas possam ter um lugar onde buscar isso. A criação de uma escola técnica, onde se busque assim as funções que mais são necessárias para aquele momento, que se juntem essas pessoas, ensine elas para colocar no mercado de trabalho. A criação por parte das empresas de uma política de inclusão, em que eles possam contratar esse pessoal para uma experiência e, se der certo, contrata, efetiva, se não, coloca eles à disposição já com alguma experiência para uma outra empresa. O treinamento maior também das equipes de trabalho, não só dos trabalhadores, para que eles possam se auxiliar. E, assim, aos portadores de necessidades especiais, que eles estudem, busquem especialização, profissionalização, que é uma coisa que não está acontecendo muito. Muitas vezes até pela família. A família, em alguns pontos, segura-os. Bom, como conclusão, pode-se perceber que os portadores de necessidades especiais estão disputando o mercado de trabalho sem baixar a cabeça, mostrando que são tão capazes quanto os considerados normais de prover a sua subsistência e de seus dependentes.
e eles sentem-se satisfeitos em suas atividades. Eles estão muito bem com o que estão fazendo e tentando trazer os que não estão fazendo também para esse ambiente. Algumas referências biográficas as mais utilizadas, bastante lei para se estudar nesse sentido. E era isso.